Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje estamos aqui com mais um Nerdice Histórica com o professor João Zampier. E aí galera, beleza? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso especial Assassin's Creed, dessa vez com Assassin's Creed Syndicate, falando um pouco sobre a Revolução Industrial e a Inglaterra Vitoriana, né? É isso aí, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre os paralelos históricos do jogo com o finalzinho da primeira Revolução Industrial e esse contexto todo da Era Vitoriana. Então é isso aí, já curte esse vídeo, já se inscreve se não for inscrito e já nos siga em nossas redes sociais. Nós somos Nerd Banger no Face e no Insta. Então, roda a vinheta, editor! Então galerinha, o jogo de hoje é o Assassin's Creed Syndicate, né? Por Syndicate, sindicato, por que Syndicate, João? Isso aí, o nome do jogo, né, Syndicate, ele remete a esse contexto de Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial. Nós temos a consolidação da indústria enquanto principal atividade econômica, tanto que a gente já chama o capitalismo nessa era de capitalismo industrial. E a partir desse momento, o mundo sofre uma transformação muito grande em vários aspectos. Essas transformações começam, né, com as revoluções, como a Revolução Francesa, que vão mudar a organização política, inclusive foi o que a gente comentou no último vídeo, exato, que a gente comentou um pouquinho sobre o Unity. E agora, com a Revolução Industrial, essas transformações elas vão se dar no campo social e econômico. A economia ela se transforma numa economia industrial e a sociedade começa a girar em torno dessa indústria. As pessoas saem do campo e vão para as cidades trabalhar nessas indústrias. Na Inglaterra, em específico, este movimento tem como início a política dos cercamentos, Sim. que era uma política de concentração de terras para aumentar a oferta de matéria-prima para as indústrias. E aí essas pessoas, então, elas acabam sendo forçadas a abandonar. Eles começaram a exigir, tipo assim, um título de propriedade das terras, né? Que muitos não Ninguém tinha, porque a família tá ali, sei lá, desde o começo do... E eram pequenas propriedades, né? Sim, uma agricultura mais familiar, uma produção pequena. Produção pequena, e a coroa decidiu mandar esse pessoal Para trabalhar nas cidades, para servir de mão de obra para essas indústrias que cresciam, principalmente em Londres. Esse é o chamado êxodo rural, né? Exatamente, é o êxodo rural. As pessoas saem do campo em massa e vão para as cidades. As cidades vão sofrer com isso, porque a cidade não tinha estrutura para absorver esse grande contingente de pessoas que literalmente chegaram de uma vez. E aí então você tem todos aqueles problemas urbanos começando, o inchaço urbano, os problemas de moradias irregulares. As cidades cresceram assim, sem planejamento nenhum, totalmente desenfreado, assim. Isso gerou muitos problemas de infraestrutura para as cidades. Não tinha saneamento, né? Surgem problemas de saúde. Sim, poluição, o rio Tamsa ficou extremamente poluído. Era um rio morto, né? Até pouco tempo atrás, por conta de toda essa poluição das indústrias e das cidades. Então, isso vai se refletir na questão do trabalho também. Esse grande contingente de pessoas, ao começarem o trabalho na indústria, a gente está falando de um período onde ainda não existiam leis trabalhistas. Sim. O trabalhador não tinha qualquer tipo de proteção, nem no seu trabalho, segurança, nem no seu emprego. Então, era exploração mesmo. O cara trabalhava aí 16 horas por dia, 14, ganhava uma miséria pelo serviço feito, não tinha qualquer tipo de segurança, nem física, nem do emprego. Sem contar a mão de obra infantil, a mão de obra feminina também, que eram as mais visadas por serem mais baratas. Exatamente, eles pagavam menos para as crianças e mulheres do que para um homem adulto. E as crianças, inclusive, eram colocadas para limpar as máquinas em locais que um braço do adulto não alcançava por ser maior. E graças a isso muitos acidentes aconteceram de mutilação mesmo, né? Muitas crianças perderam membros, Sim. mão inteira, dedo, braço. Era uma época bem sombria, né? Inclusive essa parte, né, da exploração do trabalho infantil, não sei se já assistiram aquela série nova, né, da Netflix, inclusive tem um filme. Tem o filme e é um HQ também, o Perfura-Neve, né? Isso. Que é o Expresso da Manhã é um filme do Bong Joon-ho, que foi o cara que dirigiu Parasita, a sensação do último ano, que ganhou até um Oscar. Sim. Depois, o primeiro filme estrangeiro a ganhar Oscar de melhor filme na história do Oscar, né? Que não foi o melhor filme estrangeiro. E ele fez uma adaptação dessa HQ chamada Expresso do Amanhã, com o Capitão América, inclusive, com o Chris Evans. Sim. E nesse filme mostra uma situação parecida, né? Eles pegavam as crianças, né, do último vagão da terceira classe para levarem até a locomotiva e ali essas crianças faziam um movimento de limpar
né, as engrenagens com a mão, justamente porque as mãos delas eram as únicas que entravam ali. Então ele faz um paralelo, né, com esse desenvolvimento, os custos desse desenvolvimento industrial. E aí os trabalhadores desse período começam a se organizar, começam a surgir as trade unions, que a gente também pode chamar de sindicato, e é daí que deriva o nome do jogo, Syndicate. Né, que mostra essa organização dos trabalhadores em torno deste contexto de revolução industrial. Sim, essa classe nova que foi criada, que é o proletariado, Exato. né? Era uma classe que não existia antes, era uma nova classe social. E ela vai ser, né, a partir deste momento, inclusive, né, com o surgimento, o advento das ideias socialistas, que vão olhar para este contexto de capitalismo industrial e vão começar a apontar todas as contradições. Esse proletariado dentro do socialismo ele começa a ser a grande antítese da burguesia. Né, a burguesia que surge lá no renascimento comercial e tudo mais, agora surge essa nova classe proletariada, os dois começam a se organizar e Marx, que inclusive Dá as caras no jogo também, aparece no jogo, você começa então a organizar a sociedade em torno, né, segundo as ideias socialistas, em torno dessa luta, né, o próprio Marx chama luta de classes entre burguesia e proletariado. O jogo, galerinha, ele conta a história dos dois irmãos gêmeos, o Jacob e a Ivy Fry. Eles são assassinos já criados assim desde criança dentro da ordem. E eles são convocados pelo Henry Green, um assassino indiano que está radicado em Londres, para ir para Londres e começar uma luta, assim, usar todo aquele movimento aquela atmosfera de revolta mesmo que estava no underground entre a classe trabalhadora e a classe criminosa de Londres, para enfrentar esse controle templário que está se instalando lá, do grão-mestre da ordem, o industrial Crawford Starrick, que é o grande vilão do jogo. O Jacob e a Ivy começam a se infiltrar no submundo ali. Eles encontram várias figuras históricas. Eu acho que esse é um dos jogos com as maiores figuras históricas que eu já vi. A gente tem de todos os ramos da sociedade aparecendo. A gente tem o próprio Karl Marx, que a gente já disse, que é um sociólogo, filósofo, enfim, mais essa parte voltada para as ciências humanas. Nós temos Charles Dickens, que é considerado um dos maiores autores romancistas ingleses de todos os tempos, o autor de Grandes Esperanças, Um Conto de Duas Cidades, Oliver Twist, um conto de Natal também, a Christmas Carol, que inclusive foi a inspiração pro Tio Patinhas, né? Dos natais passados. Os fantasmas dos natais passados. Aparece também o Frederick Eberlein, que alguns anos do jogo se passa em 1868, 20 anos antes do surgimento do maior serial killer da história, assim, mais misterioso, né? Inclusive a gente vai gravar um especial pro Facebook falando exclusivamente do Jack Stripador. E o Eberlein das caras, ele foi o principal detetive responsável por investigar esse caso bizonho do Jack Stripador. Até hoje não tem uma solução concreta, né? A gente tem várias teorias e várias versões, mas nada que é... Nada, é isso, pronto. Recentemente saiu alguma coisinha, mas a gente vai deixar para comentar isso no vídeo. Já aparece também a Florence Nightingale, a enfermeira, que ficou muito famosa durante a Primeira Guerra Mundial. Ela que vai literalmente, né, trazer a profissão de enfermeiro. Ela que vai, vamos colocar assim, radicar, oficializar, por conta, né, de toda a dedicação dela no tratamento dos enfermos durante o conflito. E também o Graham Bell, o inventor do telefone, e inclusive mais uma dessas sacadinhas que os roteiristas da série gostam de fazer. Quem dá a ideia do nome telefone pra ele é a Ivy, a protagonista no jogo. Que, se a gente for pegar os paralelos históricos, né, não é verdade, né, é óbvio. E há uma passagem muito interessante entre o Graham Bell e o Dom Pedro II. Porque se a gente for trazer esse contexto do século XIX para o Brasil, a gente está passando pelo segundo reinado aqui no nosso país. E Graham Bell e Dom Pedro II eles tiveram um certo contato, né? Inclusive essa história do nome telefone, muita gente atribui ao Dom Pedro II teria dado essa ideia para ele. Outra grande figura importante que aparece é o Charles Darwin, né, o responsável pela teoria da evolução das espécies. Ele é muito importante no game também, na história do jogo. E a grande estrela disso tudo, a Rainha Vitória, né? Que não podia ficar passada desapercebida, né? O jogo todo é construído em torno dessa atmosfera que foi a Era Vitoriana. Chamamos de Era Vitoriana por conta de tudo o que aconteceu. E o jogo explora isso com os personagens que ele traz.
este período, né, de meados do século XIX até o comecinho do século XX é um período de grandes avanços em termos sociais, no campo das ideias, em termos políticos, no desenvolvimento das ciências biológicas, que é o que ele traz com Darwin, por exemplo, na literatura. Então, houve grande avanço na Inglaterra nesse período, financiado, óbvio, pelo dinheiro trazido pela Revolução Industrial, pela exploração das colônias na África e na Ásia. A gente não pode deixar de comentar isso. Esse é o chamado neocolonialismo, imperialismo, né? Exatamente. O jogo ele mostra, né, com a participação desse indiano, que é membro da Ordem dos Assassinos, e a Era Vitoriana, então, ela vai ser marcada por todos esses avanços em vários campos, por isso chamamos de Era. Era um período histórico que deixa uma marca, né? E o jogo ele vai se passar nesse ambiente, nessa atmosfera, né? A Era Vitoriana, inclusive, tem um modelo arquitetônico específico, característico, que é resultado, questão pessoal envolvendo, né, a própria Rainha Vitória. A Rainha Vitória, ela foi casada uma única vez, com o primo dela, inclusive. Assim que o rei faleceu, ela ficou 40 anos de luto. Ela ficava bem reservada, sempre vestindo preto, com aqueles vestidões assim compridos. Véu no rosto. E ela era uma figura muito querida pela população. Então, essa moda que ela inventou aí, ela passou para a população. Por isso que o figurino, assim, a indumentária da era vitoriana é tão característico, ser um pouquinho assim mais opressivo. Naquela época também a moralidade assim estava muito opressiva mesmo. Sim. Assim, tanto no quesito religioso quanto no comportamento social, sexual. A gente tem um exemplo de um grande poeta e escritor, o Oscar Wilde, autor do Retrato de Dorian Gray, né? Exato. Ele era homossexual e ele foi perseguido na época por conta de ser homossexual, por causa dessa alta moralidade que acontecia. E essa questão moral ela vai perdurar até a Segunda Guerra Mundial, né? Até depois da Segunda Guerra. Inclusive a gente pode pegar o protagonista daquele filme, O Jogo da Imitação. O pai da computação. O cara né? que criou o computador, o Alan Turing, né? O Alan Turing, que foi um dos caras assim, mais importantes acho que para a sociedade hoje, porque ele que desenvolveu em si a computação. O conceito de um computador. O conceito de inteligência artificial começou a aparecer já graças a ele. Ele não chamou de computador, chamou de Christopher, né? Christopher, né? Que era o nome do grande amor dele. Do grande amor dele, que ele foi condenado à castração química. Castração química, e depois ele se suicidou. Sim, ele entrou numa depressão muito forte e se suicidou. Então, a questão do Alan Turing é só um reflexo, né, daquilo que já acontecia desde a era vitoriana, na questão da moral e dos bons costumes na Inglaterra. Então, a sociedade ela vai se construir em torno desse luto da Rainha Vitória e vai criar um estilo arquitetônico próprio que se mistura com o fato da Inglaterra ser uma das capitais mais úmidas do mundo, constantemente nublado, chovendo, aquele clima mais frio. Aí você junta isso, né, esse luto da Rainha Vitória, esse clima mais sombrio, junta a isso também a questão de todas essas tensões sociais, do auge da Revolução Industrial, e você tem todo o ambiente do jogo. Todo esse clima, assim, ele foi responsável por inspirar algumas obras bem bacanas, assim, e atemporais, né? Sim. Como, por exemplo, na parte dos livros infantis, nós tivemos o grande Lewis Carroll, que com Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, que nada mais é do que um retrato da Inglaterra vitoriana, com todos os seus estereótipos e todas as suas fantasias e paródias, assim, da Inglaterra vitoriana. É um dos marcos da literatura infantil, né? Sim. Apesar do Lewis Carroll não ser um cara muito... Não deixa ele perto das crianças. Não deixa ele perto de crianças. Mas nós tivemos também, no jogo inclusive ele aparece, criança não, jovem, né? O Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Culturalmente falando, ele foi um período muito rico, né? Ele teve uma grande ebulição de grandes autores, de grandes obras escritas nesse período. Corrobora aquilo que a gente falou, né? Isso daí é o que contribui para chamarmos o período de era vitoriana. Uhum. Eu acho que todo esse clima tenso, assim, todo esse clima de opressão, porque era um clima de opressão. Você trabalhar 16 horas por dia, pensa bem, você tem 8 horas para dormir, ou seja, você dorme e trabalha. E se você conseguir dormir 8 horas? E se você conseguir dormir 8 horas?
Conseguia, né, João? Porque depois de 16 horas eu acho que eu caí em cima da maca, né? Cara, deu turno. Já acordava no outro dia pra trabalhar. Todo esse clima que foi criado na época, a gente teve a ascensão de metrópoles, né, inglesas depois, como Liverpool, Birmingham, que todo esse clima industrial, esse clima que começou nessa época, ele foi ficando cada vez mais tenso, assim, teve as suas revoluções, as suas revoltas entre os trabalhadores, mas esse clima de opressão, ele continua na Inglaterra e ele é o grande responsável por, na década de 60, 1960, a gente ter um grande boom na Inglaterra do movimento cultural, que é a origem do heavy metal. Sim. A gente tem bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Blue Cheer, todos explodindo naquele período. E se você pegar a biografia do Ozzy, a primeira coisa que ele fala é: se não fosse Birmingham, não existiria o Black Sabbath. Se não fosse esse clima de opressão, esse clima industrial mesmo. E tudo isso começou lá na Revolução Industrial. Sim, tudo isso é construído na primeira Revolução Industrial e é óbvio, conforme a indústria vai avançando e a gente passa depois para a segunda Revolução Industrial e caminhamos para a terceira, isso só vai piorando. É óbvio que conquistas vão vindo em termos trabalhistas, os direitos trabalhistas, as leis de proteção ao trabalho, mas esse clima pesado, poluição inclusive da indústria, isso vai continuar. Esse clima de opressão, ele extrapola o território inglês, né? Graças ao neocolonialismo, ao imperialismo na época, e ele parte para várias, principalmente na África, na Ásia. A Inglaterra começa a esticar os seus membros para essas regiões do globo, né? Sim, a Inglaterra era chamada de o Império do Sol Nascente, né? Isso refletia a quantidade de territórios que ela dominava mundo afora. Império do Sol Nascente porque, independentemente da hora do dia, sempre existiria um território britânico ou sob domínio britânico onde estaria fazendo sol. Inclusive, na própria Inglaterra, no território inglês, não existia conflito. Se entrava, eram em outros territórios, e isso é a chamada Pax Britânica, né? Sim. Você tem na própria Inglaterra, você não tem conflitos, mas ela está ali em conflitos com outras, estendendo o seu reinado, o seu braço industrial opressor. Ampliando os seus domínios, né? E aí ela vai tirar matérias-primas das suas colônias na África, na Ásia, e tudo isso vai alimentar essa indústria britânica que vai explodir, né? Que vai se transformar na maior parque industrial do planeta. Inclusive uma peça-chave na história do game é o Henry Green, que é um indiano, que a Índia foi uma das grandes colônias nesse período da Inglaterra, né, João? A Índia é tão importante, né, que ela é chamada de vice-reinado, né? Vice-reinado da Índia. Inclusive o Cornwallis, que a gente comentou dentro do Assassin's Creed 3 sobre a Revolução Americana, assim que ele perde a guerra para os colonos, ele é promovido pelo monarca britânico da época como vice-rei da Índia. Então a Índia era muito importante. A Índia ainda hoje é um território onde existe conflito interno muito sério, né? A gente pode mencionar, inclusive o jogo faz um paralelo, que é um povo Sikh, né? Que é um povo que habita ali no norte do território indiano hoje. Que o último Marajá do Império Sikh, ele dá as caras no jogo também. Isso. Ali é a região do Punjab, né, ao lado da Caxemira, é uma região separatista que ainda briga pela sua emancipação em relação à Índia. Isso já promoveu diversos episódios violentos na história moderna, né, na história, no caso, contemporânea. E tudo isso tem como suas raízes lá este período no jogo do trabalho. A DLC do game, uma das DLCs do game é sobre esse cara aqui, o Jack Stripador, que a gente comentou brevemente no começo do vídeo. Sim. Que foi o grande escândalo em 1888, né, de Whitechapel, onde várias prostitutas foram encontradas mutiladas com uma precisão cirúrgica. E aqui eu tô com essa obra aqui, que pra mim é a maior obra envolvendo a figura histórica do Jack Stripador. A gente não sabe quem é. Isso aqui é uma HQ escrita pelo Alan Moore, o gênio dos quadrinhos, o maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos, e a arte do Ed Campbell. E inclusive ela inspirou aquele filme que é bem nezinho com o Johnny Depp, né? Do Inferno. Filme dele, nezinho. Mas isso aqui é obrigatório, cara. Pra você, qualquer fã de quadrinhos tem que ler isso aqui. E a gente vai fazer um especialzinho também sobre o caso do Jack Stripador, o serial killer mais famoso da história,
que vai ser um especialzinho único só pra ele, né? Sim, Galera. todas as reviravoltas no caso, pessoas que já foram acusadas de ser ele, enfim, qual é a versão, né, mais recente, aceita de quem foi, do que aconteceu, enfim, a gente comenta isso num videozinho especial. Então é isso, galera, esse foi mais um Nerdice Histórica, dessa vez falando um pouco da Era Vitoriana e da Revolução Industrial, o pano de fundo do Assassin's Creed Syndicate. Já curte o vídeo aí, galera, já se inscreve se você não for inscrito, já siga a gente nas nossas redes sociais, Nerdbanger no Face e no Insta, já siga a página do Professor João também, o Politizando com o Professor João Zampier no Facebook. É isso aí, galera, dá uma força lá pra gente. A gente tá chegando ao fim, né? Nos últimos, finalmente estamos acabando os especiais Assassin's Creed para depois partir para outros assuntos. Faltam agora o Origins, o Odyssey e o Valhalla, que ainda não saiu, mas a gente vai emendar um pouquinho aí. Pra gente chegar, capaz de ter saído. E o Origins, ele se passa no Egito Ptolomaico, né? Contando a origem da Ordem dos Assassinos, Sim. a origem fictícia da Ordem dos Assassinos. Segundo o jogo, né, quando teria começado. Quando teria começado, e com todo esse pano de fundo do Egito Ptolomaico, do fim do grande reinado do Egito na Terra, né? Sim. Então é isso, quarta-feira que vem nós vamos já no Origins para ficar bem próximo do fim dos Assassin's Creed, e depois, se vocês quiserem ir comentando aí mais temas históricos pra gente trabalhar junto, a gente já tem alguns aqui na agulha já preparados, né? Se vocês quiserem sugerir algum, dar alguma ideia. Porque, veja bem, o Assassin's Creed começou como uma sugestão e virou uma série enorme de vídeos, né? Então é isso, já comenta aí o que vocês querem nos próximos Nerdice Históricas, tá ok? Um abraço, forte abraço, amplexos e valeu!